Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso evento, seminário sobre saúde e ambiente de trabalho, o CNSAT 2023. E agora a gente vai ter uma temática muito interessante, onde a gente vai conversar com o Dr. Renato Marsulo Borges. Ele é químico do Centro de Estudo de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, lá da Fiocruz, e vai trazer para a gente esse conteúdo sobre o impacto da indústria siderúrgica ali nos arredores de Volta Redonda. Então, queria agradecer muito a você, Renato, por estar aqui e por estar contribuindo para o nosso projeto CNSAT. Ô, Jorge, bom dia. Eu agradeço a você o convite. Agradeço também a todo mundo que está assistindo de uma forma diferente o evento, mas eu agradeço a todo mundo que está assistindo o evento. E eu, na verdade, eu represento aqui, hoje eu estou falando aqui em nome de uma série de pesquisadores relacionados a essa atividade que foi a avaliação na região de Volta Redonda. Como o Jorge falou, eu sou químico, eu sou do SEST, lá da Fiocruz, trabalho diretamente no laboratório de toxicologia, e a minha área de atuação é relacionada à exposição a metais. Então, tudo que é relacionado à exposição a metais em ambiente de trabalho ou em exposição à população, a gente trabalha lá no nosso setor. Então, como eu falei antes, o trabalho ele é diretamente ligado à avaliação da exposição que é sofrida pelos moradores de Volta Redonda pela atividade industrial siderúrgica. Esse trabalho é um trabalho de concepção intelectual da professora Maria de Fátima Ramos Moreira, uma pesquisadora bem conhecida da área de metais, e eu trabalhei junto com ela na visita aos locais, na coleta das amostras. Então, a gente está desde 2016 nessa avaliação. Ela ainda não terminou, o que eu vou apresentar aqui é um reporte do que a gente já tem, mas já dá para entender basicamente o que acontece naquela região, que tem sido muito documentado, mas que não tinha sido ainda evidenciado pelos dados que eu vou apresentar aqui. Tá? Meu e-mail está aqui à disposição, quem quiser entrar em contato, quem tiver mais interesse em perguntar mais alguma coisa ou algum tipo de informação adicional, pode entrar em contato. Eu deixei algumas referências na apresentação, se alguém se interessar por correr atrás e ler um pouquinho mais de alguns trabalhos que já foram publicados. Estou à disposição para contribuir no que precisar e tirar qualquer dúvida, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato. Bom, basicamente a história da contaminação em Volta Redonda, ela é bem conhecida de todo mundo. Então, assim, todo mundo tem um histórico assim, de saber que Volta Redonda é uma região que é impactada pela atividade siderúrgica. A gente tem notícias antigas e que mostram que Volta Redonda é, sim, uma região, um município, uma cidade que está impactada ambientalmente pela atividade industrial. Isso não é recente. Então, a gente tem, eu peguei aqui duas notícias, uma de 2008, uma de 2010, que mostram esse tipo de evidência, mas isso também continua hoje em dia. Então, a gente tem, por exemplo, notícias desse ano ainda que mostram que a atividade siderúrgica, de alguma maneira, impacta o ambiente, o dia a dia dessa população. Quem nunca viu, quem nunca ouviu falar, ouviu algum tipo de vídeo, algum tipo de notícia relacionada a esse tipo de contaminação. Bom, para entender um pouquinho do problema, a gente precisa olhar um pouquinho para a cidade de Volta Redonda. Essa é a cidade de Volta Redonda, ela no centro aqui embaixo, a nossa centro-esquerda aqui, onde fica localizada a siderurgia. Ela tem uma capacidade de atuação 24 horas por dia. Então, ela lança seus resíduos e ela, de alguma maneira, emite poluição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, essa região é uma região de vale, então toda a poluição, de alguma maneira, é gerada nesse ambiente, ela continua nesse ambiente, ela devido às questões ambientais, que são bem peculiares nessa região, boa parte da poluição que aqui é gerada se mantém aqui durante algum período
impactando ainda mais a região. Esse rio aqui que corta a região é o Rio Paraíba do Sul, é importante destacar isso. Esse é o principal rio que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro para água de abastecimento. Então, qualquer atividade que ocorra nessa região vai impactar também a região, a abastecimento de água potável da cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana. Bom, e aí a gente vai entrar um pouco num trabalho que a gente desenvolveu aqui no SESC, que é um recorte de uma região específica, de um condomínio específico que a gente foi chamado para poder entender como é que era a questão da contaminação nessa região. Então, a gente avaliou um condomínio residencial que foi construído sobre um antigo depósito de resíduos industriais da siderurgia. Esse condomínio já foi notícia várias vezes, porque a região ela era utilizada até 1999 como um depósito de resíduos de escória de aciaria e de todo tipo de resíduo que a siderurgia emitia. Então, até esse ano de 99, aproximadamente 6.700 metros cúbicos de resíduos haviam sido depositados nessa região. Tá? O nosso trabalho versou apenas sobre um determinado recorte, que é o condomínio aqui à direita, que a gente recortou, porque vocês vão entender mais à frente que a gente fez um trabalho um pouquinho mais focado. Então, é um condomínio que tem uma área basicamente de 140 mil metros quadrados, só esse condomíniozinho, vocês vão ver depois numa outra foto que a região é um pouquinho maior. E nessa região, só nessa região, a gente tem cerca de 2.130 moradores. Quer dizer, não é uma população pequena que vive somente nesse recorte de moradores. O que eu quero dizer com isso? Que o impacto ambiental que ocorre nesses moradores ele é considerável. Então, estamos falando de 2.131 pessoas que, de alguma maneira, têm algum tipo de impacto, recebem algum tipo de impacto sobre a sua saúde. Tá? Então, como eu falei antes, o nosso trabalho versou apenas sobre essa região aqui em destaque, essa região mais laranja aqui, mas essa região, o depósito de rejeitos que a empresa depositava seus resíduos, é maior. Só para você ter uma noção, esse aqui é um esquema que a gente tem, que de 86 a 95, eu vou mostrar depois um detalhamento da histórico, o tipo de resíduo que é depositado nessa célula de rejeitos. Então, você tem desde borras ácidas, de alcatrão, borras azulosas, lama da estação de tratamento de efluentes químicos, solo contaminado, resíduo da coqueria, material plástico, ou seja, até resíduos de laboratório você tinha, ou seja, de tudo o que a usina produzia, ela depositava nessa região. A gente gostaria de lembrar que de 86, que é o prazo mais ou menos que começou a ser efetuado, o descarte nessa região, não existia um controle tão rigoroso como existe hoje em dia sobre os resíduos que são depositados em medidas de remediação ou de tratamento desses resíduos. Ou seja, isso aqui está oficialmente declarado que poderia ter sido jogado, mas a gente sabe que, como não existia controle, o número de substâncias que foram depositadas ali pode ser muito maior. Tá? Bom, como eu falei antes, esse condomínio, que é o nosso reporte, também tem um agravante, que ele é ao lado de um depósito hoje atual e ativo de rejeito de aciaria da própria usina. Ou seja, além dele estar construído sobre uma região antiga de resíduos, ele ainda hoje é impactado por uma região, eu vou mostrar fotos mais da região daqui a pouco, para mostrar o impacto disso, visual, que essa região ela foi impactada, ela ainda é impactada por essa montanha de rejeitos que
também está perto do nosso Rio Paraíba do Sul, aqui em cima. Bom, como eu falei, essa região ela é uma região com recorte do condomínio, mas toda essa região ela recebia depósitos de rejeito da siderurgia. Ou seja, o impacto não é focado apenas nesses 2.131 moradores, como em toda essa região desses condomínios que foram construídos sobre essa área. Então, a gente estima que o número de pessoas impactadas por essa região, essa área contaminada é ainda maior. Tá? O nosso trabalho, por questões de limitação, teve que ser focado apenas nos condomínios. Mas isso já dá, vocês vão ver que isso já dá indicativos muito fortes sobre o quanto essa região ela é representativa do que acontece na cidade de Volta Redonda. A cidade de Volta Redonda ela é, digamos assim, dependente da siderurgia e, por isso, ela acaba sendo impactada diretamente ambientalmente por essa produção siderúrgica. Aqui é uma linha do tempo em que a gente apresenta, porque mostra basicamente como é que foi feito o processo de liberação da região por o que acontece nos dias de hoje. Então, em 85, a gente teve o processo de licenciamento dessa região para utilização como depósito de rejeitos. Em 99, você vê, existe a doação em 95, mas em 99 somente é que houve encerramento das atividades do aterro. Já em 2000, vai estar um pouco mais à frente disso, começou a haver estudos em relação à avaliação dessa região, porque aconteceram agravos e as pessoas começaram a associar esses agravos de saúde com a região. Em 2003, houve um afloramento de líquidos nessa região, isso é relatado pelos moradores, a gente fez as visitas de campo, isso é relatado até hoje pelos moradores, e esse afloramento só evidenciou o que está acontecendo na região. Tá? Então, a gente entra basicamente nessa linha do tempo. Essas outras aqui, a TAC, Hidroplano, Rockblue, Enipol, são empresas que fizeram, aí o IPT, são empresas que fizeram a avaliação dessa região em termos de avaliação ambiental. Tá? Em 2016, a gente foi chamado porque houve uma necessidade, o Ministério Público acionou a gente para que a gente fizesse uma avaliação junto com a Associação de Moradores e com a Secretaria de Saúde da saúde da população que mora ali. Tá? Bom, só para dar uma pincelada, mas digamos assim, pontuar textualmente, no ano 2000, houve a detecção da contaminação para essas substâncias, como mostrei anteriormente. Especificamente naftaleno, benzeno, tolueno, etibenzeno, estileno, chumbo e cádmio, tá? Para essas substâncias. Já em 2001, houve um vazamento, um afloramento de líquidos, foi detectado que houve um furo nos poços de percolado que existiam nessa região, e aí esse líquido aflorou e as casas onde esse líquido havia aflorado foram demolidas e hoje lá existe uma quadra de esportes. Tá? Em 2003 houve um novo afloramento de líquido e novamente foi, só que dessa vez nas praças do condomínio, ou seja, uma região já de uso comum, e aí foram levantados outros estudos que mostraram que a contaminação do solo ela havia ocorrido e que ela havia se expandido. Tá? Já em 2009 foi feita outra intervenção, avaliação, e novamente foi mostrado que solo, água subterrânea e o sistema de remediação haviam
contaminação. Tá? Em 2012, outra nova avaliação. Por que isso é repetitivo? Porque é uma região contaminada e há reiteradamente a reclamação dos moradores, porque esse cheiro forte, inclusive a gente contei lá em 2018, mais ou menos, na última etapa de coleta, os moradores relatavam que quando chove, hoje em dia, 2018, 2019, havia afloramento desse cheiro forte do solo. Tá? Eles reparavam que quando chove, de repente aparece um cheiro diferente que eles não identificam como sendo comum no dia a dia. Em 2013, o INEA já detectou e considerou que existia probabilidade de substâncias químicas e carcinogênicas estarem contaminando aquela região acima dos limites legais. E houve aí sim, como eu falei para vocês, uma ação de intervenção relacionada à Prefeitura e à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. E pediu-se que a gente fizesse, quando a gente entrou nessa história, para avaliar as condições de saúde da população. Então, anteriormente, como eu falei, de 2000 até 2016, só foram feitas as avaliações em relação ao ambiente, ou seja, foi avaliado solo, foi avaliado água subterrânea, foi avaliado lençol freático, e o que se havia detectado foi corroborado ao longo do tempo que a pluma de contaminação, além dela existir, ela estava se expandindo. E é preocupante, porque ao lado, primeiro, a saúde da população, a população impactada diretamente nisso. Segundo, há uma reserva hídrica importante naquela região. Então, toda essa contaminação, uma vez que ela está se expandindo, ela vai chegar no lençol freático e vai desaguar no Rio Paraíba do Sul. Então, foi pedido para a gente que a gente fizesse essa avaliação agora, não só do ambiente, mas também da saúde da população. E aí a gente foi chamado ao campo e a primeira das coisas que a gente foi avaliar foi conhecer o campo, e a gente reparou que existem ainda coisas que ainda hoje são agravantes para essa contaminação. Tá? A primeira de todas a gente percebeu que muitos dos moradores, a economia tem 20 e poucos anos, né? Então muitos desses moradores criam animais que bicam o chão, que usam o chão, a área como circulação. Existe produção de ovos, a gente sabe que existe que vende ovos daquela região, de galinhas que acabam ciscando o chão e pegam aquele solo contaminado e ingerem aquele solo. Tem algumas casas, é proibido, mas algumas casas usam água de poço. Tem gente que fabrica linguiça artesanal, enfim. A gente detectou também muitas árvores frutíferas e mosquitais. Foi feito um processo de remediação na região, que foi a tentativa de isolar o solo dessa região para a população. Ou seja, quando você observa as fotos aéreas, você vai reparar que todas as áreas comuns, elas são calçadas com tentativa de evitar o contato da população com esse solo. Ou seja, isso já evidencia que a área não é uma região muito propícia ao contato com o solo. Então a gente percebeu que muitos moradores tinham árvores frutíferas no quintal e faziam uso dessas árvores, dessas frutas, para o seu consumo. A gente percebeu, que vocês vão ver nas fotos, uma célula de rejeito, como eu falei anteriormente, que ainda é ativa ao lado do condomínio. E é separada apenas por um muro de 4 metros de altura, que também, obviamente, está sujeito a intempéries, ou seja, chuva, vento e essa contaminação acaba entrando nas casas e prejudicando a saúde da população. Bom, aqui é uma região, a gente trouxe umas fotos da região.
em que a gente mostra, por exemplo, a foto aqui à esquerda mostra que nessa área existia aqui uma creche, e que essas crianças estavam brincando numa região de creche com a parte do terreno descoberta, ou seja, em contato direto com o solo da região. À direita aqui você vê uma imagem da montanha de rejeitos, isso foi tirado em 2014, essa foto. Então, essa montanha ainda está maior. Isso aqui foi da nossa visita. Repara aqui à esquerda o calçamento amarelo. E toda essa região aqui ao fundo, ela é um calçamento. E aqui foi à direita, aqui mais ou menos, onde a gente está mostrando essa foto, foi onde começou o primeiro afloramento de líquidos. E esse aqui é um muro, esse aqui é um muro que separa o condomínio da pilha de rejeitos. Tá? Você repara que no dia que a gente foi lá, essa porta aqui estava aberta, ou seja, não tinha cadeado nenhum, então é possível que haja circulação de pessoas entre as duas áreas. Aqui mais uma das fotos, então assim, só tem um muro separando essa montanha, que é a montanha de rejeitos, do condomínio. Essa aqui é uma outra foto que mostra a altura da pilha de rejeitos. Repara que a pilha de rejeitos ela tem uma parte coberta por mato e a outra descoberta, ou seja, evidenciando que aqui existe uma atividade sistemática, ou seja, que a pilha ainda a área é utilizada como depósito. Tá? Isso aqui foi uma imagem que saiu do jornal. Essa aqui é uma imagem muito impactante, porque você mostra a altura e a dimensão do problema que está ocorrendo naquela região. Tá? Essa aqui é uma outra imagem que impacta demais. Assim, você vê a diferença entre a altura da pilha e a das casas, e realmente, quando você vai lá, é algo que chama muita atenção. Bom, como eu falei, as substâncias que ali estão apresentam riscos à saúde. A exposição a benzeno pode causar câncer, no caso, mas de vários outros efeitos à saúde. A exposição a tolueno também pode causar esses distúrbios na saúde. Ou seja, os metais podem causar vários tipos de problemas, desde dermatites até genotoxicidade. A gente vai ver mais à frente que um dos nossos estudos avaliou exatamente essa questão da genotoxicidade. Os PCBs, são outras substâncias que foram elencadas, causam também vários problemas à saúde. Então, assim, não são substâncias que que não deveriam estar sendo avaliadas. Então, assim, a gente deveria estar sempre monitorando aquela região para evitar justamente o desenvolvimento dessas doenças e dessa sobrecarga que você acaba causando no sistema de saúde, sendo que isso poderia ter sido evitado. Bom, então, como eu falei antes, nosso estudo é um reporte. Como o condomínio possui aproximadamente 2.100 moradores, a nossa população de estudo deveria contemplar 400 moradores. Só que, na realidade, a gente conseguiu apenas avaliar 228 pessoas. Desses 228 pessoas, para alguns tipos de analíticos, substâncias avaliadas, a gente não tem 228. Em alguns estudos, a viabilidade das amostras reduziu esse número, mas, de um modo geral, a gente avaliou a saúde da população para 228 casos. Tá? A gente conseguiu, tentou ao máximo ampliar, mas a realidade é que nem todo mundo aparece para fazer a avaliação, nem todo mundo aparece para fazer a coleta de sangue e urina, então a gente teve essa redução do número de avaliação dos moradores avaliados. Então a gente inicialmente incluiu pessoas maiores de 18 anos que moravam no condomínio há pelo menos mais de 6 meses. Excluímos crianças, mulheres grávidas, mulheres com mais de 45 anos e adultos maiores de 59 anos, por questões de metabolismo desses compostos, que poderia alterar um pouquinho nossa fonte de observação. Bom, avaliamos o ambiente, então realizamos 5 campanhas de coleta de 2016 a 2018. Isso foi feito em parceria com a equipe da Secretaria Municipal
Municipal de Saúde, onde a gente colocou bombas posicionadas em lugares estratégicos dessa região e avaliamos e fizemos uma coleta de 4 horas para metais e 2 horas e meia para compostos orgânicos. Tá? Para o biológico, foram pegadas amostras de sangue e urina e foi passado um questionário de coleta de dados socioeconômicos de atividade laboral para que a gente pudesse fazer a avaliação e entender um pouquinho mais os dados daquela população. Bom, o resultado dessa avaliação foi que os 228 indivíduos, pessoas, 59% eram do sexo feminino, 40% do masculino, com idades médias, a idade média dessa população foi de 50 anos, sendo que a gente teve participantes de 18 a 86 anos. Tá? O tempo de residência no condomínio é de 14 anos, que é um período de estudo. O condomínio tinha 22 anos, então, o que mostra que boa parte da população já mora lá há muito tempo, ou seja, está exposta a essas substâncias já há bastante tempo de uma forma crônica. Em relação ao tabagismo, 42% não fumavam e 14% fumaram ou fumam ainda hoje. 15% apenas relataram que bebem, então a gente até achou estranho, mas é um dado que apareceu. E a gente estratificou isso em profissões. Devido a várias atividades que são executadas na região, a gente estratificou em 3 áreas, cortou um pouquinho a apresentação aqui, que uma foi relacionada à siderurgia, que trabalha dentro da siderurgia, que compreendeu 16%. Outras profissões relacionadas a serviços, que é a grande maioria, quase 50%, e algumas pessoas que relataram que não trabalhavam, trabalhavam em casa, são desempregados e aposentados também, correspondiam a 34% dessa população, tá? Estudantes também, de atividades. Bom, e aí a gente foi, agora vou apresentar um pouquinho dos dados dessa região. Então, assim, a gente montou 4 pontos de coleta que aqui estão especificados, e os resultados para benzeno que a gente obteve foram esses. Então, o que a gente observou é que existia uma concentração maior de benzeno nessa região mais... A gente coletou 2 pontos, um próximo à rua de saída do condomínio. O condomínio, no final dele aqui, não tem saída, fechado, muro, como eu falei antes, mas a gente percebeu que os valores mais altos de benzeno e de tolueno também estavam mais próximos à região da rua principal aqui, em que a gente tem a escola, tem o CIEP aqui, e a rua de maior circulação do movimento. Tá? As regiões mais internas, ou seja, mais próximas à montanha de regente, para benzeno e para tolueno, apresentaram médias e medianas menores em relação a essa região aqui. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Tá? A gente meio que dividiu esse condomínio em 2 partes, né, para tentar entender, porque uma vez que a gente tem aqui a montanha de rejeito, a gente pensou que essa montanha de rejeito poderia estar espacialmente impactando a região mais próxima do que a região mais distante dela. Tá? E o que a gente observou foi que assim, os dados estatísticos da gente mostraram que 72%, quase 73% dos resultados estão para pessoas que têm idade entre 41 e 50 anos, e que o benzeno e tolueno que a gente avaliou na urina dessas pessoas não teve diferença estatística dos resultados, ou seja, a pessoa ter mais ou menos idade não teve reflexo na concentração de benzeno e tolueno que foi absorvido pelo organismo. Em relação ao tolueno no ar, a gente avaliou e percebeu que, em relação à Volta Redonda, que é esse resultado aqui, quando a gente compara os resultados de outros estudos, a gente percebe que Volta Redonda está com valores médios próximos
a outros estudos que a gente observou na literatura. Tá? Cidades, por exemplo, como São Paulo, aqui, onde foi feito 3 estudos, né, estudo ao longo do tempo, mostram que os níveis são muito maiores em relação ao que observamos na região. Já em outros estudos que a gente observou, os valores são muito próximos. Tá? E cidades altamente urbanas e com alta densidade populacional têm valores muito mais elevados do que o estudo que a gente observou. Em relação à proximidade do muro, a gente observou aqui que, além de os valores, estatisticamente, apesar de parecer, não são diferentes, mas existia um nível um pouquinho mais elevado em relação a quem mora próximo, menos elevado, quem mora próximo ao muro e quem mora próximo à rua. Já quando a gente observa o valor do benzeno tolueno que foi absorvido, ou seja, que está presente na população, a gente observa que os valores também são baixos em relação aos outros estudos que também observaram essa presença desse composto no organismo. Então, os valores de Volta Redonda conversam com outros níveis que a gente observa em outros trabalhos. É importante destacar que a Comunidade Europeia, em 2006, adotou um limite de 5 microgramas de mercúrio por metro cúbico para a concentração de benzeno no ar. Já a Suécia adota um limite mais rigoroso de 1 micrograma por metro cúbico desse contaminante no ar. Ou seja, os valores encontrados em Volta Redonda estão abaixo do que a Comunidade Europeia preconiza e um pouco acima do que a comunidade sueca utiliza como valor de referência. Já o benzeno tolueno não metabolizado é utilizado, a gente observou que na literatura ele não tem um valor normalizado, mas a comunidade alemã utiliza um valor de referência de 300 nanogramas por litro como limite, como um valor em que não há, digamos, que é o valor médio encontrado na população para essas substâncias. O Volta Redonda novamente ficou abaixo desses valores, então a gente não teve impacto que a gente desses contaminantes na saúde da população, mas eu vou entrar um pouquinho mais à frente. Nosso trabalho também procurou avaliar os biomarcadores de suscetibilidade, especificamente para benzeno e tolueno, e o que se observou foi o seguinte, que em torno de 70, assim, existiam algumas enzimas que elas têm a função protetiva e a função de risco, alelos de risco para exposição ao benzeno. E a gente foi avaliar isso e observou que da população que a gente tinha observado, dessas 220 e poucas pessoas, 70 e poucos por cento, 75%, se não me engano, apresentavam pelo menos um alelo de risco para exposição ao benzeno tolueno. Ou seja, uma vez que a pessoa é exposta a benzeno tolueno, essa pessoa tem uma capacidade, individualmente falando, de desenvolver algum tipo de doença em função desses alelos de risco. Ou seja, geneticamente, essa pessoa tem uma propensão a desenvolver algum tipo de doença em relação à exposição ao benzeno tolueno, que pode levar a um câncer no final das contas. Então, 70% dessa população tem esse tipo de frequência desses alelos de risco, que é preocupante. Né? Em relação à exposição a metais no ar, a gente também avaliou, cortou a referência ali embaixo. A gente observa que a gente avaliou os metais cromo, manganês, níquel, arsênio, cádmio e chumbo. Quando a gente observa os valores do nosso trabalho em relação à referência, todos os valores médios, e os medianos também, ficaram acima dos valores de referência que a gente observa na literatura. Tanto para a média, quanto quando você olha para o valor mínimo observado nessa região, todos os metais
foram acima dos valores de referência para o ar. Ou seja, o que mostra que essa região é efetivamente impactada para metais em relação à siderurgia. A gente também procurou avaliar metais na poeira doméstica. A poeira doméstica ela foi coletada também nesse trabalho, de forma a avaliar o quanto de massa de poeira existe e o que tem nessa poeira dentro das casas das pessoas. Ou seja, a gente foi dentro das casas das pessoas, coletou uma amostra de poeira e pegou para avaliar. Em relação aos limites que a gente observou na literatura, todas as amostras, a exceção do cobalto, que não havia uma referência, todas as amostras obtiveram valores, foram observados valores acima do limite permitido. É importante também reparar que a gente calculou aqui o índice de prevalência desses resultados, ou seja, qual o percentual das amostras que a gente avaliou que estavam acima desse limite de referência. E para praticamente todos os casos, a prevalência desses resultados acima do limite de referência observados na literatura foi quase que total. Ou seja, em todos os lugares que foi observado algum tipo de metal, ele estava acima, em todas as casas, eles estavam acima dos limites estabelecidos na literatura, tá? Observados na literatura. Já em relação à população, ou seja, a gente avaliou o ar, o ambiente, e agora está olhando para a população, para os moradores. A gente observou que, à exceção do chumbo em sangue, que é um biomarcador de exposição para chumbo, os outros metais, todos eles estiveram valores acima do que foi considerado na literatura como valores de referência. Tanto cadmio em urina quanto cadmio em sangue, que são biomarcadores de exposição, eles se mostraram acima desses valores limite. E, o importante, a prevalência desses resultados se mostrou elevada também. Então, você tem o cromo em urina, que responde por 32%, mas todos eles observou-se que a prevalência, os valores, 60%, quase 70% para cádmio, para cromo, 32%, 58%, no caso de manganês em sangue, 100% dos resultados, e manganês em urina, 45% dos resultados, se mostraram acima desses valores considerados valores médios na população. Ou seja, o que mostra que essa região, além de ter um nível de metais no ar acima do que é preconizado, a população já está sendo impactada em relação aos níveis desses metais no seu organismo. Ou seja, a poluição causada pela atividade industrial já chegou a esses moradores. Lembrando que dos moradores que a gente avaliou, a idade média de moradia é de 14 anos, ou seja, a maioria dos moradores que está naquele condomínio já está lá desde a sua inauguração, ou seja, essa exposição já vem de longa data e isso já tem um reflexo nos resultados observados nessa população. Bom, a gente avaliou também as águas de abastecimento, porque existia dúvida se a água lá encanada, tem uma concessionária de água, mas a gente também tinha a dúvida se por uma questão de diferença de pressão, se de repente por algum vazamento, se esses valores, se os metais do solo poderiam estar também sendo entrando na água de abastecimento por algum tipo de problema. Em todos os valores observados já se mostraram dentro dos valores limites de referência observados para a água de abastecimento. Uma coisa importante notar, e a gente não consegue explicar, é a questão dos valores máximos. A gente observou que os valores máximos de alguns metais estão acima do observado pela legislação, então a gente tem que dar uma olhada um pouco mais de calma para esses dados, mas em relação à média dos dados observados, a gente não tem influência
da contaminação do solo na água de abastecimento. Bom, um outro estudo que nós já publicamos e que foi a avaliação do solo. Então, a gente tinha poucas regiões disponíveis para avaliar o solo e a gente conseguiu avaliar esse solo para os detalhes que a gente está destacando aqui. E o que a gente observou foi que para zinco, cromo e chumbo, a gente ultrapassou os limites preconizados pela CETESB. Já a resolução 420 do Ministério do Meio Ambiente, esses valores ficaram abaixo, né? Os valores aqui realmente são um pouco mais elevados, mas quando você pega uma legislação mais restritiva, como a de São Paulo, você observa que os valores observados são elevados, o que mostra que existe sim ainda uma contaminação para esse solo nessa área. O importante falar esse valor aqui é um valor global, ou seja, o valor médio de todas as amostras que foram analisadas. O que é importante destacar são os valores máximos, assim, são bem elevados, e que mostra que realmente essa contaminação ainda persiste no ambiente, especialmente no solo. Outro trabalho que nós publicamos e que está disponível é a avaliação do biomarcador de efeito de suscetibilidade, especificamente para cádmio e chumbo, onde a gente avaliou a atividade da ala B, que diz se a população foi impactada, existe um efeito da contaminação por chumbo no organismo dessa população, e o que observamos foi que a população, a média da atividade da ala D foi acima do valor de referência, ou seja, mesmo a população estando exposta a chumbo, ela não houve efeito dessa exposição em relação à ala B. Quando avaliamos o polimorfismo dessa população, observamos que essa população ela tem uma distribuição, uma frequência alérica e genotípica próxima de outros estudos que a gente observa na literatura, ou seja, não há uma discrepância grande em relação a isso, ou seja, uma normalidade nessa frequência, mas observamos que o polimorfismo destacado, a gente conseguiu observar uma associação dele com o hábito de fumar, que aumenta a concentração de cádmio no organismo. Ou seja, pessoas, indivíduos que tenham esse polimorfismo específico e que que fumam, têm uma maior probabilidade de ter um aumento de concentração de cádmio no organismo. Uma vez exposto, esses indivíduos têm um maior risco de desenvolver doenças relativas à exposição ao cádmio. Tá? O trabalho está publicado, então quem quiser pode conhecer. Tem um pouquinho mais, acho que dá para pegar ele no final. Bom, e aí para fechar as considerações finais, a gente percebeu que, muito embora a gente tenha uma exposição a benzeno e tolueno, a gente observa que os valores que a gente encontrou na região são de característica mais ambiental, especialmente pelo tráfego de veículos, uma vez que a região que apresentou maior contaminação foi próxima aonde tem maior tráfego de veículos na região. O fumo realmente é um fator de confundimento, ou seja, pessoas que fumam têm níveis maiores de benzeno e tolueno no seu organismo do que pessoas que não fumam. E, eu falei até equivocado, né? 97% da população tem algum tipo de genótipo de risco para a exposição ao benzeno, ou seja, uma vez que essas pessoas são expostas ao benzeno, elas vão ter maior predisposição a desenvolver algum tipo de doença. Muito embora esses dados apresentem que benzeno e tolueno não é um problema relativo à indústria, a gente sabe porque a indústria já utiliza benzeno e tolueno em seu processo para o queima nos seus fornos, não existe um limite seguro para essa substância, ou seja, qualquer pessoa que esteja exposta a níveis mesmo baixos dessa substância vão poder desenvolver algum tipo de doença. Então, é importante que
que fique claro que não existe limite seguro para a exposição e que mesmo que os que a gente observou nessa região são perigosos para qualquer indivíduo. Como eu falei antes, a gente não teve limites, valores acima do permitido para água de abastecimento. Já para metais, na poeira e no ar, a gente teve valores sim preocupantes em relação à exposição a metais. Para chumbo, a exceção do chumbo em sangue, todos os biomarcadores de exposição têm valores elevados e a prevalência dos sulfatos foi também elevada, o que mostra que essa população, de alguma forma, já foi impactada pela exposição de metais. E como eu falei antes, assim, uma vez que os níveis de chumbo foram baixos no ambiente, não foi observada alteração, uma alteração do marcador de efeito para a exposição ao chumbo. O que a gente pode concluir é que tanto lá da região, quanto esse número de indivíduos estudados, ou seja, o nosso trabalho não consegue, estatisticamente falando, apresentar dados que possam ser extrapolados para toda aquela região, mas para esse grupo estudado, os níveis de metais são superiores às regiões que a gente observou e os valores de referência da literatura. O que mostra que, sim, essa região ela é impactada de alguma maneira pela indústria siderúrgica. Bom, e é importante falar, né, uma vez que esses metais são lançados no ambiente, eles não são essenciais ao organismo, e que eles persistem durante longo tempo, a exposição é crônica, ou seja, contínua e ao longo de um grande tempo, é importantíssimo que essa região seja constantemente monitorada, tanto no que diz respeito ao ambiente, quanto aos seus moradores. Por quê? Porque aí você vai conseguir evidenciar e mostrar que existe uma necessidade constante de minimizar os impactos e controlar as emissões que essa indústria gera naquele ambiente. E como isso deve ser feito? Pela legislação, pelos controles, órgãos ambientais, pelos órgãos de saúde, que devem constantemente estar avaliando e observando medidas que limitem a exposição desses moradores. Infelizmente, a gente vive num país em que a gente não tem esse controle mais efetivo. E aí eu trouxe duas notícias até recentes, assim, desse ano ainda, em que a indústria ela começa a tentar, de alguma maneira, minimizar o problema de maneiras que, de repente, não possam ser tão efetivas. Como eu falei, inicialmente houve uma tentativa de remediação que não deu certo, e agora, nesse ano, eles começaram a tentar uma nova medida de remediação, que é lançar um polímero para tentar impermeabilizar as pilhas de rejeito, ao invés de não jogar rejeito a céu aberto. Então, assim, são medidas paliativas que não servem para nada e que provavelmente vão criar um outro tipo de impacto naquela população. E assim, a gente tem uma notícia desse ano também, em que existiu uma explosão na indústria e que o pó de ferro foi liberado em quantidades exorbitantes naquela região e que impactou novamente essa população. Eu acho que assim, eu não preciso... a gente tem os dados, mas a gente não precisa só dos dados, a gente observa isso no dia a dia, mas os dados mostram, comprovam que o impacto da indústria sobre essa região ele é muito maior do que somente o lançamento de poeira na região. A saúde dos moradores está em risco, o impacto é grande e isso tem como prejuízo somente os moradores dessa região. É importante que seja feita alguma medida para evitar que esse tipo de impacto seja maior ainda. Tá? Por fim, eu agradeço a vocês, todos que tenham assistido até aqui. Espero não ter confundido, para ter mais ajudado e
e ter ajudado vocês a entender um pouco mais do problema dessa região. Obrigado, bom dia ou boa tarde para vocês todos.